E hoje nós iremos meditar no salmo que está no primeiro livro, que é do capítulo 1 ao capítulo 41, que se encontra entre o salmo 22 e 24. O compilado de salmos ele é dividido de acordo com o objetivo de cada salmo. Ele não está organizado aleatoriamente. Então, de 1 a 41 fala de fé, o outro fala de tribulação e assim sucessivamente. E esses três salmos, o 22, o 23 e o 24, eles apontam para a figura de Jesus. Onde no 22 o Senhor morre por nós, no 24 ele volta para nos buscar, e no 23 ele é o pastor que cuida de nós. Porque, irmãos, Cristo morreu por nós, vive em nós e voltará por nós. Abramos as nossas Bíblias no Salmo 23. O Salmo 23, ele é conhecido, eu acredito que por todo mundo. Quem de nós, antes mesmo de conhecer o Senhor do Salmo, já não conhecia o pastor do Salmo? Antes de nos convertermos, em todos os lugares nós víamos Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E por que eu digo que nós conhecíamos o pastor do Salmo e não o Senhor? Porque o pastor é aquele que ia prover, então nos apegarmos ao nada me faltará. Muitas vezes usado como amuleto, como verso de sorte, em paralolas de caminhão, em traseiras de carro, em Bíblias abertas como amuleto em casa e em quadros. Mas o Salmo 23 ele vai muito além do nada me faltará. O Salmo 23 ele vem nos falar de unção, ele vem nos falar de cuidado, de descanso, de correção, de vida eterna, de paz, de alegria. É um salmo completo. Um salmo que de certa forma engrandece ao nome do Senhor. Vamos ler, irmãos. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. No decorrer da Bíblia a gente vê o próprio Deus se declarando como pastor, ou Jesus se declarando como pastor. Tanto no Velho como no Novo Testamento a gente tem essa figura do próprio Senhor dizendo que vai apacentar as suas ovelhas, vai recolher as suas ovelhas, vai cuidar. Em Ezequiel, em Isaías, no Novo Testamento, no decorrer dos Evangelhos e assim sucessivamente. Mas no Salmo 23 não é Deus que diz que é o pastor. Davi diz: Ele é o meu pastor. Ele declara ao Senhor, é o Senhor que é o seu pastor. E é por isso que nada vai lhe faltar. Davi, ele entende qual é o papel de um pastor na vida de uma ovelha. E ali mesmo sendo pastor e entendendo qual é o cuidado de um pastor para com a ovelha, ele se coloca agora como uma ovelha. E ele declara, segundo os estudiosos, em hebraico, Jeová Ra, que significa o Senhor é o meu pastor. Jeová Ra é uma raiz hebraica e que nós podemos entender que nesse momento foi o termo que Davi achou que melhor aplicava para como que ele queria adorar e como que ele queria declarar que o Senhor era na sua vida. E o nosso Deus, de acordo com as nossas necessidades, nós podemos declarar Jeová Nissi, Jeová Rafá, Jeová Shalom, Jeová Tzkidum. Todos esses nomes agregam a um só Deus, o nosso Deus onipotente, onipresente e onisciente. Quando ele fala o Senhor é meu pastor, ele já está agregando todos esses termos, porque no decorrer dos
Se você precisar de provisão, no primeiro versículo já diz que nada vai me faltar. Ele fala de pastos verdejantes e de águas tranquilas. É provisão básica, comida e água. Jeová Jireh vai prover. Se você precisa de paz, ele diz que o Senhor leva até águas tranquilas e refrigera a alma. Jeová Shalom. Se você precisa que Deus venha te defender diante dos inimigos, ele vai ser a sua bandeira. Se você precisa que o Senhor esteja contigo, ainda que você ande no vale da sombra da morte, Jeová chamar Deus conosco. Então esse salmo ele vem enaltecer o poder e o cuidado do Senhor nas nossas vidas. Davi, ele toma a decisão de que é Deus que é o seu pastor. E por que eu estou falando isso? Por exemplo, nos Estados Unidos, 13% da população se declara satanista. Então, eles já decidiram quem é o seu pastor. Eles podem dizer: o diabo é o meu pastor. A confiança deles está no diabo. E alguns não colocam no diabo, mas colocam no dinheiro. Acredita que o que ele precisa é o dinheiro que ele vai oferecer. Então, o dinheiro é o meu pastor e nada me faltará. A minha influência é o meu pastor e nada me faltará. O meu talento é o meu pastor e nada me faltará. O meu trabalho, o meu casamento, a minha network é o meu pastor e nada me faltará. Mas nós que estamos aqui declaramos: o Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. E confiando nisso, nós podemos crer que o Senhor em todos os momentos está conosco. Davi, ele sabe as necessidades que uma ovelha tem e como que o pastor supre essas necessidades. Não é a ovelha que diz para o pastor: hoje eu quero pastar no sul, hoje eu quero pastar na minha indústria, hoje eu quero beber água lá na cachoeirinha. Não. Quem vai prover o pasto verdejante é o pastor. E se a ovelha ela tenta ir além dos limites que o pastor a leva, o próprio Jesus vai dizer que ela se perde. Quando ele conta a parábola da ovelha perdida, ela se perde e ela não consegue voltar mais. Porque quando nós saímos do lugar que Deus nos coloca, para onde Ele nos guia, nós nos perdemos, nos ferimos, não conseguimos voltar. Mas nós temos um pastor que não desiste de nós e vai lá e nos resgata, porque Ele é um Deus de cuidado, é um Deus que nos ama. E aí no verso 1, nós já lemos que diz: o Senhor meu pastor, nada me faltará. No verso 2 ele diz: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Quando nós falamos de pastos verdejantes, na nossa cabeça vem que é como se fosse um estádio de futebol com aquela grama toda verdinha. Mas Davi está falando do contexto de um deserto. Belém é uma cidade desértica. Então os pastos verdejantes não é como nós imaginamos de fato aquele pasto com a grama verdinha. É um pouco de grama no meio do deserto. E toda vez que o pastor acabava a provisão da grama daqui, ele tinha que localizar, levá-las para outro lugar. E lá não é que tinha muita grama, mas tinha o suficiente para aquele dia. Assim como o maná do deserto, que era o suficiente naquele dia. E quando ele fala que me faz descansar em pastos verdejantes, não é a abundância, mas é o que é necessário para aquele dia. E quando ele fala me faz deitar, é porque aonde tinha grama, ali também o pastor fazia um aprisco provisório e guardava a ovelha, até que ele precisasse locomovê-la para outro lugar. Então havia o descanso do que o Senhor acreditava que era necessário para aquele dia. E não é diferente conosco. O Senhor vai nos dizer que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus, e as demais coisas Ele irá nos acrescentar. Ele irá prover, não aquilo que eu acho que eu preciso, não é aquilo que eu acho que é a minha necessidade, que eu preciso para a minha vida, não. É o Deus que me conhece ontem e hoje, sabe como eu estarei amanhã, que vai prover. Ele está falando de provisão. Quando ele fala de pastos verdejantes e de águas tranquilas, ele está falando de pão e água, necessidades básicas. Davi está declarando aqui que não é a força do meu trabalho que vai prover na minha vida, que não é de mim, nada que eu preciso vai vir de mim, mas é o Senhor que irá prover.
E mesmo que eu esteja em meio à escassez, mesmo que a porção seja só daquele dia, eu descanso porque eu sei que o Senhor é o meu pastor e nada há de me faltar. Há estudiosos que dizem que essa tradução de que o Senhor é meu pastor e nada me faltará é uma tradução genérica do grego, que a raiz hebraica vai dizer que o Senhor é meu pastor, não há de me faltar. Ele não há de me faltar. Mas nós que conhecemos Jesus sabemos que é a mesma coisa. Nada irá me faltar e ele não há de me faltar, é a mesma coisa. Porque o que pode faltar para nós se Deus está conosco? Se ele não vai nos faltar. E quando ele diz que ele leva a águas tranquilas, é porque se a ovelha ouvisse o barulho da água, ela já não bebeu. E ele diz: guia-me mansamente, com toda a paciência daquele trabalho de locomover uma ovelha para um lado, para onde o Senhor acredita que ela deve estar, onde o pastor acredita que tem a água, mansamente, no ritmo da ovelha. A ovelha é míope, a ovelha ela não é sagaz, então tem que ser bem orientada, porque ela tem tendência a se desgarrar. Então ele guia mansamente. Muitas vezes a ovelha não consegue beber daquela água. Se tiver um turvado, algum barulho, ela não bebe. Muitas vezes o pastor tem que dar no seu cântaro ou cavar um buraco para que ela beba a parte. Então, pacientemente, ele vai suprindo a necessidade da ovelha. Mas só que essas águas tranquilas, ela vai muito além da água que mata a nossa sede física. Porque nós sabemos que a fonte da água é Jesus. É Ele que vai matar a nossa sede espiritual. Como diz em Apocalipse 7,17: pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. Jesus é a água da vida. Quantos de nós não já nos sentimos sedentos de uma cura, de um consolo, de uma provisão, e no meio do barulho, da confusão da nossa mente, dos nossos medos, das nossas angústias, das nossas dores, o Senhor nos leva a águas tranquilas, onde nós podemos beber da água que é dele, da fonte viva, e nós refrigeramos a nossa alma. Como ele diz aqui no versículo 3: refrigera a minha alma, consola-nos, cura-nos, limpa-nos, purifica-nos na água da vida, que é Jesus. E esse refrigera a minha alma, às vezes é loucura para o mundo, porque nós estamos passando por situações que outros estariam desesperados, e mesmo que soframos, mas nós temos paz, a paz que excede todo o entendimento, a paz que eu não posso dar para o meu esposo, a paz que eu não posso dar para os meus filhos, ainda que eu tenha palavras de vida para declarar sobre a vida deles, a paz que vai fazer você glorificar o Senhor no meio do luto, no meio da enfermidade, no meio do leito da morte, é a paz que vem do Senhor. Por isso que diz: guia-me águas tranquilas e refrigera a minha alma. O Espírito Santo nos refrigera. O Espírito Santo é a água que nós necessitamos. O Espírito Santo é quem conduz a nossa vida para usufruirmos da paz que ninguém pode entender, a não ser aqueles que experimentam da porção que vem do céu, que é o Espírito do nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Aí ele diz: guia-me pelas veredas da justiça. O que é as veredas? O que ele está querendo dizer com isso? Veredas é caminhos estreitos, caminhos retos. No deserto, no meio daquelas situações montanhosas e terrenos tortuosos, havia veredas pequenas. E Jesus disse que o caminho que leva para a vida eterna é um caminho estreito. E por que ele diz guia-me? No decorrer da nossa caminhada cristã, nós ouvimos muitas vozes, muitas ofertas, mas aquele que tem o Senhor como seu pastor é guiado pelas veredas da justiça. A justiça vai falar que nós somos guiados pelos seus mandamentos, pela sua palavra. A palavra do Senhor é a única verdade. Quando nós estamos conectados com o Senhor, não importa quais vozes vai querer nos fazer sair das veredas, mesmo que sejam os caminhos difíceis, o Senhor não nos garantiu uma caminhada tranquila, mas Ele nos garantiu uma caminhada firme, Ele nos garantiu que estaríamos conosco. Então
no caminho da justiça, na retidão, justificados diante de Deus, porque sozinho nós não iremos conseguir, mas nós precisamos estar guiados pela voz do Pastor Supremo. Aleluia, Jesus. Aí, por que o Senhor faz isso? Ele diz: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Não é por causa de mim, por causa do meu nome, ou por causa do seu. Ele não vai nos guiar nas veredas e nos guardar, nos livrar do que quer nos tirar do propósito, para a glória do nosso nome. É para louvor, honra e glória do nome do Senhor. Paulo vai dizer em Atos 17, 28 assim: em Deus vivemos, nos movemos e existimos. Caminhamos nas veredas, vamos para águas tranquilas, descansamos em pastos verdejantes, por causa do nome do Senhor. Porque Ele é quem deve aparecer. A honra é dele e a glória é toda dele. Aleluia. Sem a voz do Senhor, sem a palavra, essa aqui é a voz do Senhor, é a palavra. Sem ela, nós não conseguimos fazer nada, não conseguimos ter fé, até a fé vem dele. E como é que a fé vem? Pelo ouvir a palavra de Deus. Então não tem que seguir a sua caminhada sem ouvir a palavra do Senhor, sem congregar, sem meditar, sem falar com Ele, porque você não consegue. E em vez de você seguir pelas veredas da justiça, você vai seguir por caminhos tortuosos e pecaminosos, e esse caminho não vai te levar para a vida eterna. E aí o Senhor diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O Salmo 23, ele nos fala para nós não temermos em 3 situações: na vida, porque Ele irá prover, irá cuidar; na morte, quando estivermos diante da morte; e a vida eterna. Nós lemos aqui do 1 ao 3 para não termos medo na vida, porque Ele está conosco, Ele permanece em nós, Ele vai prover. E não termos medo da morte, porque a nossa vida não acaba num túmulo vazio e frio. A nossa vida continua. Por quê? Porque Ele é o nosso pastor e nada nos faltará, seja aqui ou seja lá, na bonança, na escassez, na saúde, na enfermidade. Nada há de nos faltar, nada sentiremos falta. E por que ele fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte? Nós sabemos que lá era deserto. Belém fica numa chapada montanhosa, que tem muitos despenhadeiros, e na hora de locomover a ovelha de um lugar para o outro, muitas vezes passava-se por veredas próximas a despenhadeiros, que quando se olhava lá embaixo havia vales com sombras. É a sombra da morte. E nós também, na nossa caminhada, muitas vezes estamos passando ali na beira do desfiladeiro, a ponto de cairmos, mas nós não olhamos para o desfiladeiro, nós olhamos para Cristo, porque Ele vai adiante de nós. É a voz dele que nos conduz. Por que a ovelha não cai no despenhadeiro? Porque ela obedece à voz do pastor. Jesus disse que as suas ovelhas conhecem a sua voz. E é por isso que, mesmo que esteja passando ali pelo vale da sombra da morte, pela tribulação, pelo ataque do inimigo, por provação, você não precisa temer, porque Jeová Shammah está contigo. Deus conosco. Deus está presente, irmãos. Mas nós precisamos entender e, de fato, colocar em prática na nossa vida que é Ele que é o Senhor da nossa vida. E esse Senhor é o nosso pastor. Aleluia. Aí ele diz: o teu bordão e o teu cajado me consolam. Para poder defender as ovelhas, os pastores usavam ali uma vara, que aqui chama de bordão, e tinha 2 instrumentos: o bordão e o cajado. O bordão era para defender a ovelha de predadores, de quem vinha atacar. Ele precisava dessa vara. E o cajado era muitas vezes usado para resgatar a ovelha se ela caísse em algum lugar,
ou muitas vezes até para direcionar, porque como eu falei, a ovelha tem tendência a se desgarrar e o cajado era para chamar para perto. Mas essa mesma vara que defendia a ovelha, muitas vezes era usada para quebrar a patinha da ovelha. Por quê? A ovelha se desgarrava uma vez, o pastor pegava com o cajado e trazia de volta. Cajado, segurança, paciência. A ovelha desgarrava novamente, o pastor trazia de novo. E se ela continuasse com essa prática, a única alternativa era quebrar a perna da ovelha. Quebrava a patinha, alguns ainda quebram. Alguns dizem que isso é uma prática desumana. Mas ele quebrava, ele enfaixava, ele tratava e ele passava a carregar a ovelha nos braços ou nos ombros, aqui nos braços, bem perto do coração, para curar as feridas, porque o Senhor vai dizer que Ele mesmo fere e Ele mesmo sara. E quando a ovelha saía desse repouso, ela já não se desgarrava mais. Era uma forma de ensinar. Então Davi entende que o Senhor que o protege também o corrige, porque quem corrige é quem ama. E ele entende que ele está guardado e em segurança, porque ainda que ele se afaste, o Senhor irá buscá-lo com o seu cajado. Então isso traz consolo, segurança de que Deus o está guardando, e ainda que ele se desvie, o Senhor irá resgatá-lo de volta, mesmo que com a patinha quebrada. Mas com certeza, naquele caminho ele não passa mais, porque o Senhor já o curou dessa tendência. Amém? Glória a Deus. E aí ele diz, no verso 5: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Mesa vem falar de comunhão. Aqui, nesse versículo, tem 3 bênçãos. É a bênção da vitória, a bênção da unção e a bênção da alegria. Quando ele fala que o Senhor prepara uma mesa na presença do inimigo, é um banquete que está comprovando a vitória e a recepção daquela pessoa. O contexto da sociedade que Davi vivia, eles honravam muitas pessoas com banquete. E quando alguém precisava fugir de um inimigo que chegava na casa, um hóspede naquela casa, estava sob segurança daquela pessoa. Nós vimos isso lá em Ló, quando os anjos foram, ele ficou guardado na casa deles, as pessoas não entravam, pedia que trazesse para fora. Então, quando se prepara uma mesa perante o inimigo observa, mas você está guardado pelo anfitrião, ele não pode te atacar. Ele está observando o que Deus está fazendo, mas ele não pode te atacar. E Davi fala isso porque ele era acostumado a sentar em mesas com o inimigo. Primeiro, quando foi ungido por Samuel, a mesa estava cheia dos seus irmãos invejosos. Depois do palácio, com seus conselheiros que se ajuntaram com seus filhos e tramaram contra a sua vida. Então Davi sabia o que era se assentar na mesa dos inimigos. Jesus também sabia quando na última ceia ele sentou com aquele que ia traí-lo. E também ele faz trazer à memória aquela passagem em que ele estava ali na casa de Simão, que ele estava sentado ali, irmãos, os fariseus não eram seus amigos, mas Deus enviou alguém para honrá-lo. E aí a bênção que eu falo para vocês, a bênção da unção, que o óleo derramado sobre a cabeça de Jesus também ministrava honra. E naquela ocasião em que a mesa preparada diante dos seus inimigos, o Senhor o honrou através da vida daquela mulher, ungindo a sua cabeça. Assim também era feito quando alguém queria honrar um convidado, ungia a cabeça e transbordava o seu cálice, que é o cálice da alegria. Quando eu queria dizer que aquele convidado era honrado, era bem-vindo, que ele tinha prestígio de estar na minha mesa, eu servia o cálice a ponto de transbordar. E o Senhor nos serviu um cálice, o cálice do seu sangue. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E o cálice do sangue de Jesus foi transbordado por nós, para que nós pudéssemos declarar que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E essa alegria, essa bênção da alegria, é a alegria da salvação. Porque se nós pensarmos, eu tiro por mim que quando eu perdi meu filho, mas você sabe que ele
está salvo e você quer se manter salvo, você tem a alegria de ter esperança de que você vai encontrá-lo. É a alegria da salvação. Quando você olha para quem você era, quem você é hoje, mesmo ainda tendo muito que mudar, você pensa, é graça. O Senhor me transformou. Você tem a alegria. Quando você pensa na promessa, irmãos, que você acaba com essa carne e que você vai viver eternamente com alguém santo e você não merece, é a alegria da salvação. O cálice do sangue de Jesus. Nós já estamos assentados na mesa com o Senhor. Espiritualmente, nós já estamos sentados nas regiões celestiais com Jesus Cristo, em comunhão com Deus. Todo mês, quando a gente vem aqui e partilha do pão e do sangue, é comprovando que o Senhor nos deu lugar à mesa, perante os nossos inimigos, o acusador das nossas almas. Mas o Senhor nos honra, ungindo a nossa cabeça com óleo, com o seu Santo Espírito, e servindo o cálice do seu sangue para a remissão dos nossos pecados. Aleluia. Jesus e o Davi continuam dizendo: bondade e misericórdia certamente me seguirão. Mesmo quando nós não éramos convertidos, se nós formos olhar para a nossa história, a gente vai ver que a bondade do Senhor já estava sobre nós. Quantas vezes nós recebemos bênçãos que nós colocávamos glória para nós mesmos, né? Também estudei muito, eu sou muito esforçado, muito dedicado. Mas se não fosse a bondade do Senhor, nenhuma bênção teria vindo. Tem coisas que nós recebemos porque quando nós não éramos crentes, cristãos, filhos de Deus, a gente fazia as coisas confiar na nossa própria força, a gente nem orava. E mesmo assim o Senhor não nos abençoava por ser merecedores. Não, bondade, graça do Senhor. E o que é a bondade? O que é a misericórdia? O que é a graça? O que é a misericórdia? Havia um professor na escola bíblica no Rio de Janeiro que ele estava trabalhando ali num bairro, numa periferia, com muita violência, com muita pobreza. Isso é uma história real. E aí tinha uma criança que o chamava a atenção pelo espírito de rebeldia muito forte que aquela criança tinha, e chegava sempre com as roupas sujas, um linguajar sujo, violento, influenciado pelo contexto em que vivia. E aquela criança chamou a atenção daquele professor de escola bíblica. E um dia ele foi numa loja, comprou calçados, brinquedos, guloseimas, roupas para aquela criança. E ele está subindo o morro, e essa criança, ao ver com aquelas coisas na mão, começou a cobiçar aqueles presentes, pegou uma pedra e tacou na cabeça do professor, que ele caiu desmaiado. A criança roubou as coisas e foi para casa. Quando o professor se recuperou, passaram-se alguns dias, ele foi novamente na loja, fez todas as compras novamente e está subindo o morro. Vai à casa do menino, o pai o recebe e o professor diz: eu vim trazer esses presentes para o seu filho. O pai, constrangido porque sabia o que o filho tinha feito, ele disse: não, eu não posso receber, isso não é justo, foi meu filho que tacou a pedra na cabeça do Senhor, foi ele que roubou, meu filho não merece. E o professor responde para o pai: realmente, seu filho não merece, mas ele precisa. E nós também não merecemos a graça do Senhor, mas nós precisamos da graça dele. E ele nos dá, não olhando para a nossa cara, para os nossos dons, para os nossos talentos, mas porque ele é bom. E a misericórdia é quando ele deixa de nos dar aquilo que merecemos. Nós não merecíamos a salvação, é graça. Nós merecíamos o juízo do Senhor, mas ele não nos deu, é misericórdia. E quando o Senhor é o teu pastor, ele coloca próximo de você a bondade e a misericórdia. E Davi vai dizer que ela vai conduzindo durante todos os dias da sua vida. Lembra que eu falei no Salmo diz para não temermos na vida, na morte e nem na vida eterna, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele diz que quando nós estivermos aqui, a bondade do Senhor, a graça dele para nos capacitar, para servir, para caminhar, para adorar, para poder buscá-lo, vai estar conosco. Ele vai nos dar graça para nos mantermos nos caminhos dele. E ainda que nós erramos, se pedimos perdão ao Senhor, a misericórdia dele nos alcança, o juízo dele, o caso da sua ira
vai habitar todos os dias na casa do Senhor, quando ele diz: e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. No Salmo 27, 4, ele diz: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. E sabe o que é extraordinário, irmãos? Que tudo que nós fazemos aqui na terra é para essa terra. Por exemplo, você faz parte de um grupo de futebol. Isso que você vai fazer aqui é para essa terra. Nós fazemos parte do Ministério IDB. Esse ministério é enquanto nós estamos aqui na terra. Eu trabalho em uma escola. Esse trabalho é para quando eu estou aqui na terra. Tudo que nós fazemos aqui, para nossa casa, vai ficar aqui na terra. Mas quando nós fazemos parte do rebanho de Cristo, esse rebanho continua lá no céu. Isso foi conquistado naquele cálice de sangue que eu falei. Isso foi conquistado quando Jesus entregou a sua vida naquela cruz, sem merecer, sem pecado nenhum, e nos perdoou antes mesmo de pecarmos, e nos salvou. Então é extraordinário servir a um pastor, o pastor supremo, fazer parte de um rebanho, o rebanho eterno, ser ovelha do Senhor e entender que esse lugar de ovelha permanece para a eternidade. E Jesus vai dizer em João 10: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. E nesse culto de gratidão, nós agradecemos ao Senhor, porque Ele é o nosso pastor, e nada sentiremos falta se entendermos que o que temos hoje é o que Ele crê, o que Ele quer que nós tenhamos. Não devemos nos esquecer que Ele está para suprir as nossas necessidades, não as nossas vontades, mas as nossas necessidades. E se nós estivermos dispostos a declarar que o Senhor é e não está como pastor, porque muitas vezes o Senhor só é o nosso pastor quando passamos por necessidade, quando queremos uma bênção, aí é nosso pastor. Mas lá no meu trabalho ele não pode ir como meu pastor, na minha casa ele não pode ir como meu pastor, ele vai para pastor aqui na igreja ou quando eu preciso de uma bênção. Não, o Senhor não deve estar como seu pastor, ele tem que ser, independente da situação. Quero convidar a igreja a se colocar de pé para nós orarmos. E a irmã Adriana está louvando para nós encerrarmos. Que Deus venha trazer essa palavra todas as vezes que nós estivermos ali enfraquecidos com a nossa fé. Salmo 23 é um salmo conhecido de profundas revelações do Senhor, assim como o Salmo 91, que pode nos trazer ali como um salmo de guerra. Esse é um salmo de adoração, de declaração de dependência, porque a ovelha é dependente. Eu sou dependente do Senhor, totalmente dependente dele, e Ele está disposto a derramar sobre nós a sua graça e a sua misericórdia. Senhor, meu Deus e Pai, essa é a tua palavra. Senhor, ela venha, Senhor, frutificar